Algo que é muito importante de conhecermos antes de começarmos a falar sobre limites e derivadas é entender compostas, também chamadas de fog de x, f de gx. Uma função composta é uma função em que eu tenho uma função de dentro e uma função de fora, em que eu vou computar primeiro, eu vou computar o valor de x que eu quero na função de dentro, vou conseguir um resultado, e este meu resultado será alterado pela função de fora. Por exemplo, 2x menos 5. Se eu quiser saber um valor qualquer que essa função vai assumir. Supomos, eu quero saber o valor que eu vou ter aqui quando x tiver o valor de 5. 5 não, 10. Bem, função de fora. Primeiro minha função de dentro. Eu vou colocar 10 aqui, concorda comigo? Se eu fizer f de 10, o meu x ficará definido em 10. Então ficará 10 menos 5, que vai a 5. Então, este valor que eu computei aqui dentro vai multiplicar por 2 de fora, que vai a 10. Ou seja, minha função de dentro é x menos 5. E a minha função de fora é 2. Meu valor irá para x menos 5 primeiro, para ser alterado por 2. A minha função será 2x, perdão. Pois o que eu estou fazendo? Eu tinha o meu x da função, só que ao invés de x eu escrevi x menos 5. Minha função de fora é 2x, e minha função de dentro, ou seja, a função que eu utilizei para definir x foi x menos 5. Isso vai ficar claro aqui, ainda mais aqui em x menos 1 ao quadrado. Minha função de fora é x ao quadrado. Ou seja, isto aqui era x ao quadrado, só que ao invés de x eu decidi defini-lo como x menos 1. Ou seja, assim a minha função de dentro é x menos 1. A função de dentro é a que eu utilizo para definir o x da função de fora. Vamos a mais um exemplo. A função seno ao quadrado de 3x. A função de fora é seno ao quadrado de x. E a função de dentro qual é? É a que eu usei para definir o x desta função de fora. É 3x. Está ficando claro? Aqui nós temos mais um exemplo. X menos 1 elevado ao quadrado. Qual é a minha função de fora? X ao quadrado, novamente. Qual é a minha função de dentro? Qual é que eu usei para definir x? Eu utilizei x menos 1. E aqui nós temos um último exemplo, uma função exponencial. Número de Euler elevado a 2x. Qual é a minha função de fora? Euler elevado a x. Minha função de dentro, qual função que eu estou utilizando para definir x? 2x. No gráfico também é relativamente simples. Suponhamos que temos duas funções, f de x, sendo x ao quadrado menos 9, e uma função g de x que seja 3x menos 2. Bem, primeiro eu quero escrever a composta fog de x, ou seja, eu quero saber a função em que esta seja de fora e esta seja de dentro. Bem, o que eu vou ter que fazer é muito simples, eu vou pegar esta aqui, a de dentro, e o x da de fora será definido nela. Ou seja, aqui era x ao quadrado, certo? Então será este cara aqui ao quadrado. Menos o 9, que veio daqui. Perfeito? Agora eu quero saber o fog de 2, 3. Ou seja, isso também seria igual a escrever... Isto aqui é a mesma notação de escrever f de g de 2 terços. Só que utilizando a notação fog. Agora eu quero saber f fog de 2 terços. Bem, eu poderia trabalhar com esta função aqui complicada, computando aqui o eixo x valendo 2 terços. Só que isso aqui dará muito trabalho, existe uma forma mais simples, utilizando os gráficos que eu tenho aqui.
A forma como você faz isso é bem simples. Quando você tiver essa situação de composta, f de g de x, por exemplo, você vai pegar o valor de x que você quer utilizar, no caso 2/3, você vai computá-lo em g de x. Você vai olhar o que g de x vai estar dando quando x tiver o valor que você quer computar, que no caso aqui é 2/3. Bem, qual o valor que essa função aqui está tendo quando x vale 2/3? 0, concorda comigo? Perfeito. Então, agora eu sei que eu tenho 0, que esta função aqui de dentro vai me dar 0. Então, eu vou ter que fazer f de 0. Ou seja, a função de fora definida em 0, que foi o resultado que eu obtive na de dentro. Olha para cá, 0. Quando o x vale 0 nesta função aqui, o que esta função está indo ao quê? A menos 9. Logo, fog de 2/3, ou f de g de 2/3, vale menos 9. Agora, e se eu quisesse escrever gof, ou seja, g de f de x? É muito parecido, a única diferença agora é que a função de fora será g de x e a função de dentro será x ao quadrado menos 9. Ou seja, eu vou definir o x da função de fora na função de dentro. Ou seja, eu tenho 3x ao quadrado menos 9, que é a função de dentro agora, menos 2, que menos 2 veio da função de fora. Perfeito. Agora eu quero saber quanto é o gof de 3, ou seja, g de f de 3. Utilizaremos a mesma estratégia, a diferença agora é que a função de dentro será f. Ou seja, quando x vale 3 em f, qual o valor que f de x assume? Concorda comigo que é 0? Então, então 0 é o valor que a minha função de dentro assume quando x vale 3. Então agora basta fazer f de g de 3. Já descobrimos que g de 3 de g definido em 3 é 0. Ou seja, vamos ter que fazer f de 0. Quando x valia 3 em f de x, a função assumiu o valor de 0. Então, na minha função de fora, eu vou ter que fazer g de 0. Quando x vale 0 aqui, a minha função vale o quê? Menos 2. Logo, gof de 3, ou g de f de x, vale menos 2. Perfeito? Isso aqui é algo que parece muito mais complicado do que é. Mas saber dizer quem é a função de dentro e a função de fora será muito importante no cálculo de derivadas, na aplicação de regra da cadeia. Também será importante para a leitura de limites usando gráficos. Que é uma matéria muito simples, mas que, infelizmente, porque as pessoas se sentem intimidadas por funções compostas, fica difícil de aprender.